Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 1 a 10, o capítulo todo. Está escrito assim: Paulo e Silvano e Timóteo à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Dentro deste capítulo de Paulo dirigido à igreja de Tessalônica, nós vamos encontrar aqui pelo menos 8 ações que podemos considerar de uma igreja fiel. Como uma igreja fiel se movimentou? Quais foram as ações desta igreja? Vale lembrar que esta igreja tornou-se um referencial naquela região aonde ela estava e em cidades próximas. Veja a maneira como aqueles irmãos receberam e viveram a palavra de Deus de tal forma que o testemunho deles não ficou preso à sua comunidade, ao seu bairro, à sua localidade, mas ultrapassou fronteiras, porque eles decidiram viver de acordo com o que é orientado na palavra de Deus. Nos dias em que nós vivemos atualmente, nós encontramos uma grande dificuldade em encontrar uma igreja fiel através das suas ações. Quando olhamos por um lado, falta do outro lado. Quando vamos observar, elas estão desviadas do caminho santo, o caminho estabelecido por Deus e pelo Senhor Jesus para a sua igreja. A visão de muitos na atualidade não está no Cristo, mas estão em outras coisas aparentes e passageiras e que são comprometedoras e que estão maculando e manchando o testemunho de uma igreja que deveria ser um modelo de fidelidade, lealdade, sinceridade e temor a Deus. Ao olharmos para a igreja de Tessalônica, nós vamos encontrar
algumas ações que vão trazer-nos gozo e alegria de ver como, quando as pessoas levam a sério a palavra de Deus e procuram viver e não misturá-la com outras coisas, principalmente com o mundo, com a corrupção, com a imoralidade e com a política. Então, esta igreja, que não se mistura neste ambiente terrível e perigoso, ela torna-se um referencial no lugar aonde está. E a fé, o amor e a esperança que move aquele povo, aquela comunidade, ultrapassa fronteiras. E bem distante de onde ela está, as pessoas têm conhecimento de que ali vive um grupo de pessoas que serve a Deus com pureza, com verdade, com sinceridade, com temor e com lealdade. Eles não fazem negociata com a obra de Deus. Eles procuram vivê-la com todo respeito e comprometimento. Então aqui está uma igreja que ousou viver a realidade do que Jesus havia pronunciado. Ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja, quando edificada por Jesus, ela dá resultados. Ela tem frutos que são permanentes. O próprio Jesus disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então a igreja, quando ela é fiel, os frutos que ela produz são permanentes, são para a glória de Deus. Que esta igreja de Tessalônica, ações de uma igreja fiel, seja um referencial para as igrejas do século XXI, tempo este no qual nós estamos vivendo. Que isto possa se tornar uma realidade na vida dos cristãos que estão vivendo hoje. Então, quando olhamos aqui, nós encontramos um primeiro ponto aqui. Quando Paulo, Silvano e Timóteo reconhecem que a igreja que está em Tessalônica, ela é a igreja de Deus, o Pai, que está no Senhor Jesus Cristo, e que a graça e a paz estão reinando no meio daquele povo. Então, quando se estabelece este ponto principal de entender e saber de quem é a igreja, quem governa sobre ela, e que esta igreja desfruta de graça e paz, ela tem tudo para cumprir o seu propósito aqui na terra e ser destacada como uma referência de quem realmente serve a Deus com pureza e com santidade. Olhando para o versículo 2, quando Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui, uma igreja fiel, ela motiva a gratidão a Deus. Por que é que Paulo demonstrou agradecer? Sempre damos graças a Deus por vós todos. Por quê? Porque aqueles crentes fiéis, eles viviam unicamente para servir a Deus e servir ao próximo. Uma igreja fiel. E isso despertava no coração do apóstolo a gratidão de ver que o trabalho dele naquela cidade não foi um trabalho em vão. Mesmo porque quando Paulo chegou àquela cidade, ele não colocou diante das pessoas interesses pessoais. Ele colocou a obra de Deus, o reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, para a salvação e libertação daquele povo. E Deus confirmou aquele trabalho com os resultados. Então, uma igreja fiel, ela tem como primeira ação motivar a gratidão a Deus. Nas palavras de Paulo diz: sempre damos
graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações. Então ele sentia-se comprometido em agradecer a Deus pela maneira como aqueles irmãos estavam vivendo e agindo. No versículo 3 diz: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. A segunda ação de uma igreja fiel é que ela retrata as graças cristãs. E aqui está no conjunto. Primeiro, a obra da fé. Segundo, o trabalho da caridade ou do amor. Terceiro, a paciência da esperança. Tudo isto fundamentado no Senhor Jesus Cristo. Então, observamos, uma igreja fiel, ela tem uma obra da fé reconhecida. Ela tem um trabalho da caridade, porque a fé ativa, o amor torna-se operante e a esperança permanente. Então veja que aqui está a fé, o amor e a esperança. São três virtudes que realmente, unidas, formam o conjunto das virtudes ou das graças cristãs. E uma igreja que pratica a fé, o amor e a esperança, ela tem tudo em Deus para prosseguir adiante. Esta fé, aliada com o amor e com a esperança, que mantém viva esta igreja. Então ela afirma-se, ela retrata, as graças cristãs, que nela é uma realidade. Não é algo imposto, exigido, obrigatório, mas é a reação natural de quem está comprometido em servir a Deus e ser a Ele fiel. No versículo 5, nós encontramos assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Veja o que Paulo está dizendo. A maneira como o evangelho chegou ali. Não foi um evangelho diluído, corrompido, contaminado, tendencioso. Não. Foi o evangelho de Cristo. Evangelho puro, limpo, simples, verdadeiro. Então ele diz aqui: o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Não foram palavras jogadas ao vento. Mas junto às palavras, tinha também aqui o poder, a ação espiritual. E que agia no Espírito Santo e em muita certeza, quer dizer, havia convicção naquilo que estava sendo pregado pelo apóstolo e ensinado àqueles irmãos. Bem como sabeis quais fomos entre vós por amor de vós, sempre ressaltando a maneira como eles entraram e viveram naquela cidade. Não se comprometeram, não corromperam o evangelho e não manipularam a vida daquele povo. Eles viveram como realmente eram, verdadeiros servos de Deus, comprometidos em pregar a palavra de Deus com verdade e sinceridade. E aquele povo creu. Porque o evangelho, quando é pregado com esta finalidade, ele promove, sim, resultados. Então, observamos aqui, firmando-se em bases sólidas. No quê? Na palavra, no poder e no Espírito Santo. E como resultado, fortalecendo a convicção, a crença no coração daquele povo. Então era a maneira como esta igreja fiel agia. As ações dela davam este referencial. Então orientavam-se firmava-se em bases sólidas, seguras, que podia sustentar aquela igreja no seu crescimento e na sua expansão. Ao chegarmos ao versículo 6 diz: e vós
fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. Veja como foi difícil o evangelho ali, com muita tribulação. Mas eles receberam com gozo, com alegria redobrada do Espírito Santo. Então, observamos aqui que estas pessoas que procuravam, ao ouvir a palavra, viver de acordo com o que estava sendo anunciado, eles estavam andando nas pisadas do Senhor Jesus, enfrentando tribulação, mas com gozo do Espírito, tornaram-se imitadores do Senhor Jesus Cristo. Quando o cristão chega a imitar a Cristo, isto significa que ele compreendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida e o que o Senhor espera dele. Paulo mesmo disse: eu sou imitador de Cristo. E estes irmãos de Tessalônica tornaram-se também imitadores de Cristo. Foram imitadores dos apóstolos e imitadores de Cristo. Então, quando encontramos alguém que vive a realidade da palavra de Deus, dá prazer imitar esta pessoa, porque ela está vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, nós observamos aqui neste versículo 6 que eles estavam sendo orientados por diretrizes seguras, andando firmados, procurando seguir as pisadas do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7 está dito: devido ao resultado do recebimento do evangelho, da maneira como eles viveram, diz o versículo 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Duas localidades próximas ali a Tessalônica. Então, observa que aqui a ação desta igreja foi que ela estimulou outras igrejas a viverem igualmente conforme estavam vivendo na presença de Deus, de maneira fiel, sincera, segura. Então aqui tornavam-se exemplo, estavam tornando-se um modelo. Modelo este que se tornou então um referencial. E não ficou somente na proximidade onde eles estavam, mas de acordo com o versículo 8, que nos diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou. Ela chegou longe, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Então aqui, a ação desta igreja fiel é que ela empenhou-se na obra missionária, ou seja, proclamando o reino de Deus, vivendo a palavra de Deus. O testemunho destes irmãos se espalhou e chegou a outras cidades, chegou a outras nações, e as pessoas tiveram conhecimento de que em Tessalônica havia ali um povo, uma comunidade, uma igreja que vivia de maneira fiel na presença de Deus. E por conta disso, ela tornou-se este referencial. E no versículo 9 diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora não era mais Tessalônica, que estava referindo-se à maneira como Paulo, Silvano e Timóteo entraram em Tessalônica, mas eram os irmãos da Macedônia, Acaia e de outros lugares que estavam anunciando a maneira como os apóstolos entraram em Tessalônica. E como resultado da vida pura e santa que eles viveram e pregaram o evangelho, que aquele povo de Tessalônica, diz-nos aqui,
que eles se converteram dos ídolos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, nós encontramos aqui esta igreja fiel. Ela tem como ação, ela recebe o testemunho de todos os lados. Aonde quer que se fale daquela igreja, as pessoas têm um testemunho, têm um respeito, têm uma seriedade, porque ela é fiel, tornou-se um modelo, um referencial. E as pessoas têm prazer e alegria em testemunhar daqueles irmãos, daquela igreja, daquela localidade. E por fim, no versículo 10 diz: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, esta igreja fiel, diante de tantas ações que por ela são praticadas, ela ainda continua alimentando-se a expectativa e esperando a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que diz-nos a palavra que ele virá dos céus e ele virá para livrá-los da ira futura que está para vir sobre o mundo pecaminoso. Mas os que creram em Cristo, converteram-se, mantiveram-se em fidelidade e obediência, estes serão levados pelo Senhor Jesus Cristo. Então vimos aqui 8 ações de uma igreja fiel. Primeiro, ela motiva a gratidão a Deus. Segundo, ela retrata as graças cristãs. Terceiro, ela firma-se em bases sólidas. Quarto, ela orienta-se por diretrizes seguras. Quinto, ela estimula outras igrejas. Sexto, ela empenha-se na obra missionária. Sétimo, ela recebe o testemunho de todos os distantes. Oitavo, ela espera a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ações de uma igreja fiel torna-se um referencial e um modelo para os dias em que vivemos no século 21, que possamos encontrar igrejas na atualidade que possam vivenciar a palavra de Deus da maneira como Tessalônica viveu e que o testemunho brilhante deste povo possa motivar os nossos dias a viver de tal forma que também sejamos aqueles que possamos ser referenciados por outros por viver de maneira fiel na presença do Senhor nosso Deus. Então, observamos isto e façamos agora o veredito com a atualidade. A igreja da atualidade, ela está motivando a gratidão a Deus? Ela está retratando as graças cristãs? Ela está firmada em bases sólidas? Ela está orientada por direções seguras? Ela estimula outras igrejas? Ela está empenhada na obra missionária? Ela recebe o testemunho de outros? Ela está esperando a volta de Jesus? Que eu e você possa responder a estas perguntas, mas que, acima de tudo, que a nossa vida esteja enquadrada na palavra de Deus para vivenciar o que estes irmãos de Tessalônica viveram na sua época, que podemos hoje vivenciar e experimentar no nosso dia a dia uma vida fiel diante do Senhor, partícipe de uma igreja que seja fiel e cujas ações apontem para o Senhor Jesus Cristo, sem nenhum comprometimento com este mundo mau e corrupto e com as instituições que nele estão procurando manchar o testemunho de uma igreja fiel. Saibamos separar-nos do mundo, do pecado, da corrupção e de tudo aquilo que procura ser um impedimento ao bom andamento da obra de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.